Segunda Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Repete isso comigo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Amém? Amém? Glória a Deus. Uma pergunta, e eu quero saber, quero que vocês sejam sinceros, hein? Quantos aqui tem família? É engraçado perguntar isso porque tem gente que não levanta a mão. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe, seus pais são sua família também. Quantos aqui tem família? Levanta a mão assim, meio alta, coisa ali. Todo mundo tem família, glória a Deus. Quantos tem filhos, agora especificamente falando? Aleluia. E meu irmão, minha irmã, o que você faria pela sua família? Você ama sua família, sim ou não? Sim? Você ama seus filhos? O que você faria por um filho? Já parou para pensar, pastor Tarcísio? O que você faria pelo Isaac e pela Isa? Será que você daria a sua vida por eles? Será que você morreria ou mataria por eles, sei lá? Faria uma loucura muito grande por amor aos seus filhos? Bom, a maioria de nós, seres humanos normais, tem um amor pelos filhos que vai além de nós mesmos. Estou certo ou estou errado? A maioria de nós, seres humanos normais que somos, ama a família, não odeia a família, porque a família é uma estrutura básica da sociedade. O próprio Deus criou a sociedade através de famílias. O próprio Deus, pastor Kilder, estabeleceu a igreja de Jesus Cristo como uma família espiritual. E é por isso que família é tão atacado pelo inimigo nos nossos dias. E para refletir um pouco sobre isso, sobre essas perguntas, nós vamos pensar hoje na história desse rei de Judá, chamado de Ezequias. Judá, quando eu falo aqui, eu não estou falando da tribo, mas eu estou falando da nação, vindo depois aí do rompimento das 10 tribos de Israel com as 2 tribos de Judá, Judá e Benjamim. Isso aí está na história de Reis, e na EBA você vai aprender mais sobre isso. Então venha na Escola Bíblica Arvoredo, às quintas-feiras, 20 horas, que você vai aprender bastante. Mas Ezequias foi um camarada descendente do rei Davi, que governou em Judá, e a Bíblia vai falar para a gente que ele governou dos 25 anos de idade até os 54 anos de idade. Olha só que curioso, um bom tempo de reinado, né? Para uma época onde haviam muitos inimigos, onde haviam muitas pestes, muitas formas de morrer cedo, Ezequias viveu bastante e reinou por bastante tempo. E a Bíblia vai falar para a gente que Ezequias foi um camarada legal, foi um camarada que foi reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que agradava a Deus. E segunda Reis, Tainara, vamos lá comigo? Segunda Reis, capítulo 18, verso 3, olha o que a palavra de Deus vai falar sobre esse camarada chamado de Ezequias. A Bíblia vai dizer que ele, 18:3, isso, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. E gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que essa dica aqui é de seminário bíblico. O pai de Ezequias era Acás. Olha só, não era Davi. Mas toda vez, Kátia, que fala sobre algum rei descendente de Davi, que Davi era seu pai, o que a Bíblia está falando é que esse cara agradou a Deus. Fica essa dica aí. É por isso que Jesus é o filho de Davi, porque ele agradou a Deus inteira e completamente. Olha que curioso. Então Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, sim ou não? Fica comigo. Sim ou não? Está escrito na Bíblia.
Então ele foi um cara que fez as ações, o ministério dele, o serviço dele agradou a Deus. Ó, legal, muito bom sinal. No verso 5, Tainara, desse mesmo capítulo, 2 Reis 18:5, vai falar sobre a postura dele, a vida espiritual. E o que a Bíblia fala? Ele confiou no Senhor, o Deus de Israel. Olha que curioso, gente. De maneira que, depois dele, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Meus irmãos, é raríssimo ver algo assim. Depois dele, ninguém foi tão excelente assim na confiança ao Senhor, igual esse camarada, e nem antes. Olha o nível do cara. Olha só que curioso. Então, o cara fez o que agradava a Deus, sim ou não? O cara confiou em Deus, sim ou não? Então vamos ver aqui. O cara era o camarada que tinha uma ação, um ministério que agradava ao Senhor. E ele tinha uma vida espiritual que agradava ao Senhor. Esse cara, a Bíblia vai falar para a gente lá em 2 Crônicas, que tudo o que ele fazia prosperava. Eita, então pensa o cara que tinha dinheiro, um cara que empreendia as coisas e dava certo, ele tinha êxito, ele avançava. E a Bíblia vai contar uma história, um episódio, Nicolas, muito interessante. Bem-vindo, amigo. Glória a Deus pela sua vida, obrigado por estar aqui. A Bíblia vai falar para a gente de um episódio muito interessante, onde o Império Assírio, que quase foi o primeiro império mundial de todos os tempos, o primeiro, na verdade, foi a Babilônia, mas o Império Assírio não foi por uma intervenção de Deus através de Ezequias. Olha que curioso. A Bíblia vai falar que esse império, o imperador um dia mandou uma carta para ele. Ezequias recebeu essa carta e era uma ameaça, dizendo que a Assíria ia devastar Judá, ia levar todo mundo cativo e ia fazer o auê. Ezequias então pega essa carta, e ao contrário do que talvez outros reis fariam, que seria chorar e se desesperar, ele chega no profeta Isaías e fala, ó, vamos lá diante de Deus agora. E ele vai diante de Deus e fala, Deus, olha aqui, ó, o rei da Síria mandou essa carta aqui, falando que vai destruir o povo, mas esse povo não é meu, esse povo é seu, então resolve. É um cara que confiava em Deus, era um cara que temia ao Senhor, era um homem de oração. E a Bíblia diz para a gente que na noite anterior à grande batalha que sucederia, pastor Ader, Ezequias e os israelitas estavam acampados, os assírios acampados em outro lugar, e de repente, no meio da madrugada, um anjo do Senhor, invadiu o acampamento dos assírios, derrotou todos os valentes, matou todo mundo e botou o restante para correr. Meu Deus! Olha que curioso, gente, quando o rei da Síria chega lá, no palácio, os filhos, os sábios, veem aquela situação e falam, impossível um trem acontecer, esse cara não é capaz, e aí eles próprios fazem uma trama e matam o pai, o rei da Síria, e aí o império da Síria, que era grande, poderoso e quase foi o primeiro império mundial, desmorona. Meu irmão, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Qual que é seu problema? É o império mundial? Porque Deus resolve isso com um anjo. Seu problema é uma conta? Deus resolve isso com uma palavra. Seu problema é uma doença? Basta uma palavra de Deus. Meu Deus do céu. A Bíblia vai falar para a gente que Ezequias viveu isso tudo, cara. Olha que poderoso. Era um grande homem de Deus. Um homem que agradou de fato ao Senhor. Porém, um dia, meu irmão, como acontece na vida de todos nós, a dificuldade bate na porta. E a dificuldade de Ezequias era uma enfermidade, era uma doença. As escrituras dizem que ele tinha por volta de 39 anos de idade quando ele é acometido dessa doença. E gente, eu não sei você, mas 39 anos o cara tá novo, não tá? Eu tô chegando lá, irmão. E eu tô com tantos planos até os meus 65, se Jesus não voltar antes. Até os meus 120, que eu penso em 40 hoje como se eu fosse um meninão. E, gente, 40 anos é muito novo. Imagina só Ezequias, pastor Kilder, um homem que andou com o Senhor, um homem que foi reto ao Senhor, ele derrubou os altares idólatras, ele fez de novo, trouxe de volta, irmão Eduardo, a adoração para Israel. O povo de Deus não comemorava a Páscoa, gente. E Ezequias instituiu de novo a Páscoa na nação de Israel. Imagina só. Ele sabia que ele estava andando com o Senhor, ele sabia que ele estava agradando ao Senhor, ele sabia que o Senhor se agradava dele, mas um dia a enfermidade bate na porta. E quando essa enfermidade bate na porta, o profeta Isaías vem junto.
E a palavra do profeta Isaías, diferente de muitos profetas de hoje em dia que só fala de coisa boa, é uma palavra de sentença. Isaías chega para ele e fala: Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver mais. Se fosse com você, o que você faria, irmão? Já parou para pensar? E não é um profetinha qualquer não, irmão. Não é o profeta do Pix que você vê nas redes sociais, é o profeta Isaías, que as coisas que ele falava aconteciam integralmente. A Bíblia vai dizer para a gente, eu quero convidar você a vir comigo nessa leitura. 2 Reis, 18, 3, texto que a gente leu. A Bíblia vai falar para a gente que Ezequias, quando recebe essa palavra da parte de Deus, ele vira o corpo, o rosto para a parede e ele começa a orar. 2 Reis 18, 3. Olha a oração que esse cara faz. 20, perdão, Tainara. 2 Reis 20, 3. Isso, olha a oração desse homem, gente. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Gente, pelo amor de Deus, esse cara não está falando isso para o pastor, não. Esse camarada está falando isso para o próprio Deus. Gente, quantos de nós, se hoje acontecesse isso com a gente teria coragem, teria moral de olhar para Deus e falar: Deus, lembra, Deus, que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Pensa a autoridade que esse cara tinha. E a Bíblia vai falar que Deus manda o profeta Isaías, que estava saindo da cidade, voltar. O profeta Isaías volta para o palácio e fala para ele: Ezequias, Deus ouviu sua oração, e Ele vai te dar mais 15 anos, repete comigo, 15 anos, 15 anos de vida. Glória a Deus, gente, imagina. Deus ouve a oração daqueles que lhe são fiéis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Tem algum justo aí? Gente do céu. Tem alguém que está andando aí nos caminhos do Senhor com inteireza de coração, com fidelidade, fazendo a vontade dEle? Então coisas assim e maiores estão disponíveis para você. Abra a sua boca e ore. Aleluia, pastor Kilder, imagina. A palavra de Deus, Nicão, vai falar para a gente que o profeta Isaías volta e fala para Ezequias: ó, o Senhor vai te curar, Ele vai te dar mais 15 anos. Daqui a 3 dias você vai subir na casa do Senhor e vai adorar. E Ezequias, ousado, cara, fala o seguinte: ah, é? Eu quero uma prova. Fez prova com Deus. Eu quero uma prova. O que é que vai acontecer? E Deus, pastor Kilder, ele cria lá tipo aqueles negócios da atendente eletrônica. Vou te dar 2 opções. Vi um pastor fazendo isso, achei legal. Digite 1, se você quiser que a sombra do sol, que era o relógio naquela época, avance. Ou digite 2, se você quiser que a sombra do sol retroceda. Olha só, se você quiser que o tempo acelere, fala 1. Se quiser que o tempo retroceda, fala 2. Aí Ezequias, ousado, irmão, chega e fala assim: pô, avançar é muito fácil, isso acontece toda hora, eu quero que retroceda. E a Bíblia vai falar que acontece da mesma forma que ele pede. Meu Deus do céu, gente. Se você ainda tem uma dúvida, eu repito isso aqui para você: Deus é fiel para aqueles que lhe são fiéis. Deus honra aqueles que o honram. Você tem honrado o Senhor? Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer então que Ezequias é curado milagrosamente. Meu Deus, ele é curado. Deus cumpre a parte dele no combinado. Eu vou descer, viu, Nico? Pedrão, tamo junto, né? Meu Deus. Deus cumpre a parte dele no combinado. Porém, havia uma parte que era de Ezequias. Qual que era a ordem que Deus tinha dado para ele, gente? Quem está na mensagem? Deus só falou uma coisa para ele nesse texto aqui: repete comigo, põe a tua casa em ordem.
E será que Ezequias colocou a casa dele em ordem? O que é colocar a casa em ordem, pastor? Já ouvi muita gente pregando, pastor Rafael, que colocar a casa em ordem é colocar a vida espiritual em ordem. Não precisa não, está em paz. Que é colocar a vida espiritual em ordem, mas você há de concordar comigo que Ezequias tinha uma vida espiritual alinhada, sim ou não? Amém? O próprio Deus confirmou isso ao curá-lo. Olha que curioso. Então, pastor, na verdade colocar um ministério dele em ordem, um reino em ordem. Você há de convir comigo que esse cara fez o que era reto perante o Senhor. Então o reino estava em ordem, sim ou não? Pastor, não, colocar a casa em ordem era a casa física, o palácio estava muito bagunçado. Irmão, o cara prosperava em tudo que ele fazia. Você acha que ele não tinha dinheiro para pagar uma conservadora para ir lá limpar o palácio? Você acha mesmo que ele estava deixando toalha molhada em cima da cama e ninguém ia lá pegar? Então o problema, meu irmão, não era de organização. O problema era de ordem. E o que é ordem? Ordem fala sobre prioridade. Repete comigo, prioridade. E o que estava fora da prioridade de Ezequias? A sua casa. Repete comigo, a sua casa. A sua família. Meus irmãos, Ezequias foi bem sucedido em tudo. Porém, tinha um gargalo, tinha um calcanhar de Aquiles, que era a família desse camarada. E algo que talvez Ezequias não entendeu e que muitos de nós ignoram, é que Deus, meu irmão, Ele não é um Deus de pessoas, de indivíduos. O nosso Deus é um Deus que trabalha com gerações. Amém, gente? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus de mim, do Rafael, é o Deus da Bianca e vai ser o Deus dos meus netos. Deus não tem um chamado na sua vida que para em você. O chamado, o propósito, as promessas de Deus nas nossas vidas, elas precisam fluir através de nós e alcançar as nossas gerações. Meu irmão, é muito triste quando nós vemos homens e mulheres de Deus que só vivem intensamente por Deus e para neles. É muito triste, meus irmãos, quando nós só vemos avivamentos, fluxos divinos de prosperidade, de curas, de maravilhas de Deus que param em uma pessoa, que param em uma geração e não conseguem alcançar as outras. Tem um colega meu que eu estava conversando com ele é um pregador, ele é famoso, e ele certa vez foi pregar lá em Gales, no país de Gales. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas o país de Gales, algum tempo atrás, séculos, né? Passou por um avivamento extraordinário. Irmão, a presença de Deus invadiu aquele país de tal forma, mas de tal forma, que presídios ficaram vazios. Estádios de futebol, irmão, esporte mais praticado do mundo, ficavam vazios porque as pessoas queriam estar no culto. Gente, imagina isso. Cruzeiro e Atlético não vai ter nenhum irmão, pastor Tarcísio, no jogo, os irmãos vão estar todos na igreja, eu creio, eu tomo posse. Amém, tomo posse. Cruzeiro e Atlético, aí ô Tiago Calais, ô Luiz, você que é atleticano aí, Cruzeiro e Atlético, não vai ter nenhum irmão assistindo o jogo dentro da igreja, vai estar todo mundo aqui, de corpo, alma, mente. Aleluia. Viu como é que o calo aperta, irmão, viu? Jeová Rocha. Irmão, ninguém naquele lugar queria mais os bares. As pessoas queriam a igreja, eles queriam a presença, o derramar de Deus naquele lugar. Meu Deus. Aí esse colega meu disse que ele foi pregar lá certa vez, e ele pediu o pastor da igreja local para levá-lo até o lugar onde Evan Roberts costumava orar. Olha só. E Evan Roberts foi esse cara a partir de quem Deus começou esse avivamento extraordinário. E diz esse amigo meu que ele chegou lá, era um lugar comum, histórico, e ele ajoelhou lá e ele começou a chorar, ia se derramar e tal, e ele olhava para o pastor e o pastor estava indiferente. E aí ele chegou e perguntou, pastor, por que você está... Por que, cara? Evan Roberts veio aqui, cara. Será que você não se emociona em estar nesse lugar? Aí aquele pastor fala para ele, cara, para você pode ser bonito, mas para a gente é só mais um lugar. Porque aquele avivamento aconteceu lá atrás e acabou lá. O avivamento, meu irmão, não passou para as próximas gerações.
Pense em quantas coisas grandiosas e maravilhosas que você já viveu ou ainda vive com o Senhor. Será que os seus filhos vão viver isso também? O nosso Deus é um Deus que trabalha com gerações. Ele é um Deus que desde o começo, Ele sempre traz esse reforço, que uma geração conte a outra dos feitos do Senhor. Mas Ezequias provavelmente não entendeu essa história. Ezequias provavelmente, meu irmão, não compreendeu o recado que Deus estava querendo passar. E qual que era o recado que Deus estava querendo passar? Ezequias, você teve muito sucesso lá fora. Ezequias, você foi muito bem sucedido lá. Mas não existe nenhum sucesso no mundo que compense uma família desestruturada. Não existe sucesso no mundo que compense o fracasso dentro do seu lar, dentro da sua família. Ezequias, agora está na hora de você trazer de volta a sua família como uma prioridade. Ezequias, o que eu quero, e eu entendo Deus falando isso para mim e para você hoje, meu irmão, o que eu quero é fluir através da sua geração, da sua descendência, da sua família, vida, graça, favor, prosperidade, unção, alegria, mas isso precisa partir de você. Você precisa ser um rio e não uma represa. Gente, isso é muito sério, gente. Meus irmãos, 2 Crônicas, por gentileza, Tainara, na NVT, 2 Crônicas 32, verso 25. Deus cumpriu a parte dele, mas e Ezequias? A palavra de Deus vai dizer para a gente que Ezequias, porém, ele não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor, ela veio sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Meus irmãos, Deus é tão bom com a gente, mas e quando Deus pede alguma coisa para a gente? Talvez você ache que essa palavra aqui é só para Ezequias, e você trata ela com indiferença ou impessoalidade, mas eu estou aqui para te dizer, essa palavra é para mim e para você hoje. Irmão, o sábio certa vez disse que a nossa fé está a uma geração de acabar. Como assim, Rafael? A fé cristã evangélica, meu irmão, se ela não for passada para frente na medida que ela deve, da forma que ela deve, com o fervor que ela deve, com o zelo que ela deve, talvez na geração dos nossos netos ela não vai existir mais como existe. Porque nós estamos, irmão, na era das distrações. Nós estamos na era do engano. O inimigo não está brincando de ser inimigo, ele está bombardeando as nossas crianças. Ele está bombardeando até nós mesmos. E como a gente tem tratado o legado geracional que Deus quer fazer através das nossas vidas? Com qual responsabilidade nós temos tratado esse legado geracional? Gente do céu, isso é muito sério. A palavra de Deus vai dizer que Ezequias ele não correspondeu àquilo que Deus tinha pedido para ele. Aquilo que Deus tinha ordenado, põe tua casa em ordem. O que isso quer dizer na prática? Ele não priorizou a sua casa, muito pelo contrário, ele se orgulhou, se tornou orgulhoso. Você conhece alguém orgulhoso? Talvez seja até você e você não sabe. Conhece alguém ensimesmado? Que acha que tudo é para ele? Que acha que tudo tem que ser para ele, tem que parar nele, tem que ser o prazer dele, tem que ser a vontade dele? Ezequias se tornou assim. Talvez não era até ali, mas viu o tanto de bênção que ele tinha, pastor Tarcísio, e falou, nossa, eu sou muito abençoado, Deus deve gostar de mim demais, mais do que todo mundo. E talvez essa é a história de alguns de vocês aqui hoje. Foi tão abençoado, mas tão abençoado, que confundiu a graça de Deus e achou que é porque você é bom demais, é seu mérito. Não é sobre nós, gente. Nunca foi sobre nós. Nunca será sobre nós. É sempre sobre o Senhor e sobre o plano dele em nós e através de nós.
E bendito seja quem entende isso e vive isso nessa terra, meu irmão. Meu Deus do céu, Ezequias quis trazer tudo para si, e eu vejo muitas pessoas hoje, pastor Kilder, dessa forma, sem entender que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, que Filipenses capítulo 2 fala que mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso, não se apegou ao trono, mas ele se esvaziou da sua glória, e ele veio para essa terra se humilhar e servir, até a morte e morte de cruz. Amém, gente? Vocês estão pegando? Meu irmão, o orgulho não provém de Deus. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, ou vai nos insinuar que Ezequias não faz isso, eu reforço. Ele não coloca a família em prioridade. Ele não trata com a devida importância aqueles a quem Deus deu para ele cuidar. O principal ministério, o principal chamado de um homem é a sua casa. O principal chamado de uma mulher é a sua casa, é a sua família. E talvez você está aqui e você fala assim, pastor, eu ainda não sou casado ou casada, eu ainda nem namoro. Irmão, você está no momento ideal para começar a projetar a sua vida da forma certa. Pastor, eu estou aqui, eu sou até casado, mas eu ainda não tenho filhos. Você está no momento ideal para começar a alinhar as coisas para seguir com a sua família da forma certa. Porque para nós que muitas vezes vivemos uma vida às cegas e agora precisamos mudar, é muito mais difícil do que alguém que ainda não começou essa jornada. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, mudar é preciso. Um posicionamento na vida do crente é necessário, repete comigo, é necessário. Não é importante, é necessário. O que é necessário? O ar é necessário na nossa vida, sem ar a gente não vive. Crentes que não se posicionam não vivem aquilo que Deus tem para a vida deles. E pior, impedem esse fluxo de alcançar a sua descendência. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo, a Bíblia vai falar para a gente, continuando a história, que Ezequias, meu irmão, depois disso tudo acontecer, as escrituras dizem para a gente que um belo dia bate na porta dele o pessoal da Babilônia, um mensageiro da Babilônia. E eu acho que você já entende que Babilônia é coisa ruim. Sim ou não? Mas Ezequias não sabia disso. Amor, o pessoal bate na porta dele e fala assim, ô Ezequias, fiquei sabendo que você estava doente, mas que você está melhor, glória a Deus, hein? Que coisa boa. Nós trouxemos presentes para vocês. Olha só. Ele recebe aquele presente e ele fica tão feliz e tão orgulhoso que ele traz os mensageiros da Babilônia e mostra para eles tudo o que ele tinha. Ele leva na casa do tesouro, no templo, e mostra todo o tesouro de Deus. Ele leva ele, a Bíblia fala que ele mostra para o povo da Babilônia, para os mensageiros, todo o arsenal de guerra. Mostra para ele, pastor Kilder, todo o poderio militar que aquela nação tinha. Mostra para ele o seu palácio e mostra tudo no seu reino. Ele expõe tudo, meu irmão, para o inimigo. Gente, cara louco. Quem faria um trem desse, gente? Sabe quem faria? Eu e você. Que muitas vezes, meu irmão, nos alegramos com um presentinho e confundimos o presentinho com amizade. Sabe quem faria isso, meu irmão, minha irmã? Você. Que muitas vezes acha que tapinha nas costas é sinônimo de aprovação. É sinônimo de você estar certo. Sabe quem faria isso, meu irmão? Você, que acha que todo mundo que está na igreja é crente. Você, meu irmão, que acha que todo mundo que serve fielmente no departamento tem de fato vida com Deus e que você pode abrir sua vida e confiar para Ele. Que acha que todo mundo que fala bonitinho tem caráter. É sério mesmo? Que você chegou nessa idade e ainda não sabe em quem você pode confiar e quem você ainda não pode confiar? Falo para os pais agora. É sério que você deixa os seus filhos ficarem na mão de qualquer um? Ah não, eu conheço essa pessoa aqui. Não, tem 6 anos que eu conheço essa pessoa aqui. Então o que custa deixar meu filho na mão dela? A pessoa vai. A pessoa, eu sei que ela tem os problemas e tudo mais e tal. Mas é sério que você confia o seu filho?
Sua filha. Pai e mãe, pelo amor de Deus, cuidado com quem você tem confiado seus filhos. Aonde seu filho, sua filha está dormindo. Nossa, pastor Rafael, que é esse cara chato, hein? Nossa, aquele cara, igual às vezes fala de mim. Você é muito fechado. Mas é porque você que não é líder de jovens e não sabe o que eu já ouvi. De menino e menina bonitinho por fora, mas que vem para mim chorando, desesperado, falando o que aconteceu com eles, abusos sexuais que eles sofreram. Pessoas que foram tocadas de forma inocente por gente que era amigo. Gente, vigia. Pai e mãe, seus filhos, eles são a sua herança, a herança de Deus na sua vida, seu legado. Fala alguém, amém, pai e mãe, pelo amor de Deus, amém. Os filhos são herança de Deus na nossa vida. Eles não devem ser tratados ou rifados por qualquer coisa. Ah, pastor, é porque eu estou cansado demais. Larga o seu celular, uma semana você vai ver o tão descansado que você fica. Não, pastor, eu estou cansado demais. Ah, é porque é coisa demais para mim. Sai da televisão. Some com a televisão da sua casa por uma semana, você vai ver o tanto de tempo disponível que você tem. O tão renovado que você vai ficar. Mas muitas vezes, meus irmãos, eu falo para todos, até para quem não tem filho ainda, mas já vai aprendendo. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não trata com devida prioridade aquilo que Deus prioriza. E Deus, meu irmão, é um Deus de família. Deus ama famílias. Deus zela por famílias. Ezequias, infelizmente, mostra tudo para o inimigo. E olha só, 2 Reis capítulo 20, Tainara, vamos partir aqui já para finalizar. 2 Reis capítulo 20, verso 16, NVT. O profeta Isaías, depois que percebe que os mensageiros da Babilônia foram lá e viram tudo, ele vai até Ezequias, e olha a palavra de Deus para Ezequias através de Isaías. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a mensagem do Senhor, está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que os seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns dos seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. O profeta, o mesmo profeta que predisse a doença, que predisse a cura, agora chega para ele, pastor Tarcísio, e fala assim, olha aqui, porque você foi orgulhoso, porque você não temeu ao Senhor, não zelou pelas coisas do Senhor, tudo que você tem, tudo que os seus antepassados conquistaram, herança, meu irmão, toda a sua herança vai ser roubada. Os seus descendentes não vão ter acesso à herança que os seus antepassados deixaram para você e que você deveria deixar para os seus descendentes. E mais, alguns dos seus descendentes vão ser levados para a Babilônia e vão ser feitos eunucos no palácio do rei. Eunuco, para você que não sabe, era um tipo de escravo que ele cuidava do harém do rei. O que é harém, pastor? Era o lugar onde as mulheres do rei naquela época ficavam, e em geral era mais de uma. Esse eunuco, ele tinha que ser castrado para não cair em tentação, ser seduzido pelas mulheres e fazer alguma coisa. E a castração naquela época, meu irmão, não era química. Pastor, como que era? Arrancavam-se os testículos daquele homem. Pastor, por que você está falando essa coisa tão absurda? Para que você entenda que um eunuco, ele era impedido de ter descendência. Um filho, irmão, se tornar eunuco, quer dizer que a minha descendência não vai mais para frente. Para naquele menino ali. O legado geracional que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó começou lá atrás e que precisaria continuar através de mim, não vai mais para frente porque aquele ali foi impedido. Misericórdia, gente. Quem tem filho aí? Deixa eu ver. Vou entrevistar um pai. Irmão Alisson, você mesmo, tá me olhando com essa cara? Irmão Alisson, tem 2 filhos, né? 2 vasos de honra, homens de Deus. Imagina só, irmão Alisson, se você recebe uma palavra dessa aqui. O profeta chega para o Senhor e fala assim, irmão Alisson,
Você desobedeceu a Deus, sabe o que vai acontecer? Toda herança que os seus antepassados e que você acumulou vão ser roubadas. Seu filho não vai ter acesso a isso. E mais, vixe, vai ser eu sei, cara. Alguns dos seus filhos vão ser levados para a Babilônia, eles vão ser castrados, vão ser eunucos. O que o senhor vai dizer? Triste, muito triste. Fim da descendência. Quantos aqui ficariam felizes com uma palavra dessa, gente, de Deus? Alguém ficaria? Se ficar, o bom que nós temos psicólogos na casa para poder resolver. Quem aqui ia ficar extremamente decepcionado, abalado, que ia chorar diante de Deus? Ia virar o rosto para a parede e falar, Deus tem misericórdia. Mas olha aí, Tainara, no próximo versículo, o que Ezequias fala? Nós estamos aqui no verso 19 agora. Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Gente, pelo amor de Deus. Essa mensagem é boa, gente, sim ou não? Conversa comigo. E por que ele achou que é boa? Pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. É isso que acontece, meu irmão, quando nós nos afastamos de Deus. É isso que acontece, meu irmão, quando você deliberadamente entra em desobediência. Você se torna orgulhoso. O orgulho faz você pensar somente em si. E você acha que você é o fim de tudo. Se enquanto eu estou aqui tá bom, então tá jóia. A palavra é boa. E você não entende que o propósito de Deus é ir além de você. Mas passar e fazer através de você. O que você não entende, muitas vezes, com orgulho, é que você, na verdade, era só um rio. Você não era a represa. O que você não entende, meu irmão, muitas vezes, é que a sua desobediência, é que o seu orgulho, é o que o seu posicionamento pode estar matando a descendência que vai vir depois de você. Gente, misericórdia. Sabe o que é mais triste? Sabe, Gustavo, o que é mais triste? É de ver uma geração que ouve essa palavra e acha que não é para ela. É de ver uma geração de homens e mulheres, de pais e de mães, que focam no prazer próprio. Não, essa mulher está muito chata, eu vou largar ela, vou pegar uma mais nova. É uma geração de homens e mulheres, Gustavo, que olham só para o próprio umbigo e esquecem que a partir do momento que você é feito pai e mãe, você foi criado por Deus para ser um rio e não mais uma represa. O que muita gente esquece, meu irmão, é que você não pode mais, meu irmão, focar só no seu prazer próprio, porque Deus não quer fazer só em você, Ele quer fazer através de você. Meu Deus, gente, até quando a gente vai ver divórcios acontecendo por pais e mães que não sabem dar outra face? Por homens e mulheres que acham que amor acaba, sendo que amor é uma decisão que tem que ser tomada dia após dia. Até quando a gente vai ver casais egoístas que só pensam em si próprios? Homens que querem satisfazer o seu prazer lá fora, em vez de cuidar da mulher da mocidade que estava com ele desde o começo. Quando o cara era pobre, era feio, era magrelo, a mulher prestava. Aí o cara vai, prospera, avança e tudo mais, vai ficar com outra? Toma vergonha na sua cara, irmão. Meu Deus do céu. Alguns irmãos estão doidos para me bater, mas eu estou nem aí. O cara, pastor Kilden, a mulher dele era magrinha, fininha, bonitinha, o cara ia lá e ficava com ela. Aí depois, ele vai para pornografia. E acha que é justificável. Você pode se justificar para o seu espelho, mas para o Deus do céu e da terra, o justo juiz, você não se justifica. Meus irmãos, a gente precisa, em nome de Jesus, e eu falo para vocês que são solteiros e não têm filhos também, começa desde já. Nós precisamos encerrar o ciclo de orgulho e de egoísmo das nossas vidas, porque Deus não trabalha em cima de egoísmo. Se Jesus não trabalhou assim, por que nós queremos trabalhar? Por que você acha que é só o seu prazer? Por que você quer focar só em você, irmão? Priorize a sua família. Irmão, homem, olha para mim aqui, homem. Olha aqui para mim. E olha que eu nem tenho barba, hein? Vou falar grosso com você.
Homem, a sua função é dar a sua vida pela sua família. A sua função, homem, não é ser servido pela sua família. A sua função é servir a sua família. Quem te falou que você tem que ser servido e que a mulher é sua mãe foi sua mamãe, que não queria que você saísse de casa. Sua mulher não é sua mãe. A sua mulher é o alvo do seu serviço, o alvo do seu suor, o alvo do seu amor todos os dias da sua vida. De homem que não se posiciona. Irmão, me desculpa você que é homem. Não sai da igreja não, tá? Por favor. Mas às vezes, pastor Tarcísio, é melhor trabalhar com os meninos adolescentes do que trabalhar com os homens da igreja. Não estou falando de todos não, tem muitas ressalvas para a glória de Deus. Essa casa aqui é abençoada. Mas os homens não querem saber de pegar junto, irmão. Os caras pegaram o hino nacional, deitaram eternamente em berço esplêndido e gostaram do negócio. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, pelo desabafo. Em nome de Jesus, homem, se posicione. Você não é menino mais não, rapaz. Já saiu da fralda, bora. Bora viver, bora produzir para o reino de Deus também, não só para o seu bolso. Bora produzir para a sua família, e produzir mais do que dinheiro, produzir valores para a sua família. Produzir vida para a sua família. Produzir integridade para a sua família, meu irmão. Em nome de Jesus, gente. E mulheres, amem os seus maridos, submetam-se a ele, respeite. Mostra para esse homem através do respeito que é ele que tem que fazer acontecer. O mundo lá fora, mulheres, quer fazer você atropelar esse homem e sair passando por cima dele. Você pode até fazer isso, mas em breve você vai estar cansada, em breve você vai estar fadigada, em breve o homem vai acomodar, porque o homem acomoda. E aí você vai perder, ou não ser a mulher sábia que edifica o lar. Não seja assim, em nome de Jesus. Coloquem-se nos seus lugares, meus irmãos. Meu Deus. Amém? Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Coisa boa. A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer então que Ezequias, ele não faz aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. Ele não prioriza a sua família. Talvez ele continuou vivendo do mesmo jeito e ainda pior pelo que a gente vê evidências aqui, pastorzão. Ezequias faz o que muitas vezes nós não fazemos, que é suar em tempos de paz. Porque quem derrama suor em tempos de paz não vai derramar sangue em tempos de guerra. Meus irmãos, Ezequias segue a vida dele vivendo como se nunca quisesse ter cumprido as promessas de Deus. E aí a palavra do Senhor, não vou entrar nos milindres do texto, vai dizer que após a sua morte, quem assume o reino com apenas 12 anos de idade é o filho dele chamado de Manassés. Manassés tinha quantos anos quando assumiu? 12. Mas espera aí, meu irmão, quantos anos de vida extra Deus tinha dado para Ezequias? 15. Então você quer dizer que foi mais ou menos com 3 anos dessa vida extra que Ezequias teve Manassés? Foi isso? Manassés nasceu nesse período adicional de vida que Deus tinha dado para Ezequias. Nesse período de 15 anos que Ezequias teria agora, e não mais de alguns poucos dias, mas 15 anos para colocar a casa em ordem, para priorizar a sua família, para ensinar a família a viver aquilo que ele estava vivendo com Deus até então. Mas Manassés, meu irmão, foi um dos piores reis da história de Judá. Manassés, meu irmão, instaurou cultos pagãos por todo o território. Ele derrubou muitas das coisas que o pai tinha feito. Ele afastou o povo da presença de Deus. E ele cometeu tantas atrocidades, que ele chegou até a queimar filhos dele no altar de Moloque. Pastor Rafael, o que é Moloque? Eu te explico. Naquela época existia uma divindade chamada de Moloque. E ela era representada por uma estátua de bronze ou de ouro, mas de algum material metálico. Aquela estátua era com a cabeça de touro, e ela tinha um corpo de homem que ficava com as mãos assim, e no interior dela era um forno, uma fornalha.
No peito, mais ou menos, de Moloque, ou na boca, dependendo da ocasião, era colocado um vão. E os braços daquela estátua ficavam estendidos, mas eles não eram fixos. E por que não eram, Rafael? Porque nos cultos pagãos a Moloque, sacerdotes ficavam tocando tambores. Aqueles que queriam adorar Moloque e pedir que ele desse paz, provisão, dinheiro, prosperidade, que desse saúde para o povo, boas colheitas, eles levavam seus filhos recém-nascidos. Esses filhos eram colocados nos braços de Moloque. Meu Deus do céu, irmão. E com o peso daquelas crianças, o braço pendia, fazendo com que os bebês rolassem para dentro da barriga do Moloque, que estava cheia de fogo. Gente, olha que coisa horrível. E as crianças começavam então a berrar, a gritar, até serem completamente carbonizadas no interior daquela divindade maligna. Olha só. Manassés, filho de Ezequias, aquele cara que a gente viu lá no começo, que tinha uma vida espiritual top, que tinha uma vida ministerial top, que tinha uma casa próspera, bem ajustada. Ele foi um dos caras que sacrificou crianças, sacrificou a sua própria descendência nos braços de Moloque, ao invés de colocá-las no altar de Deus. Para você achar que eu não estou inventando, Jeremias, vamos comigo, Tainara, Jeremias, capítulo 15, verso 4, último texto que eu vou ler. Almeida Revista Atualizada, Jeremias 15, 4. Olha o que o profeta Jeremias profetizou, falando sobre o povo de Judá. Eu entregá-lo-eis para que seja um espetáculo horrendo para que todos os reinos da terra, para todos os reinos da terra. Olha só, Deus está falando através de Jeremias que ia entregar o povo de Judá para ser um espetáculo para o povo da terra. E não só um espetáculo horrendo, que o povo olha e tem nojo, que o povo olha e sente repulsa. Mas por que, Deus, que você vai fazer isso? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Meu Deus, como que pode? Um pai é dito que nenhum outro confiou no Senhor como ele confiou, mas agora o filho é tão repulsivo aos olhos de Deus, que Deus dá uma sentença dessa. Eu te faço uma pergunta, diante desse texto aqui que a gente acabou de ler e dessas informações que recebemos. Manassés nasceu no período adicional de vida de Ezequias. Será que não teria sido melhor que Ezequias tivesse morrido? Sim ou não? Aí eu faço uma pergunta para vocês, bem séria. Será que daqui a algumas gerações, alguém lá na frente vai pensar sobre você, falando assim, nossa, era melhor que o fulano de tal tivesse morrido antes de ter aquele menino, porque aquele menino só trouxe prejuízo para o Brasil. Será que vai acontecer isso lá na frente algum dia? Meu irmão, minha irmã, põe sua casa em ordem. Põe sua casa em ordem. A sua casa, a sua família é um assunto extremamente sério no reino de Deus. Pastor, mas eu estou muito ativo no trabalho ou no ministério e tudo mais, mas será que a sua família não vale a pena você dar uma freada para poder cuidar de um assunto fundamental no reino de Deus, a sua família? Põe a sua casa em ordem, priorize a sua família. Meu irmão, ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar. E ensinar no caminho não é apontar, é pegar pelas mãos e conduzir junto. No caminho, obviamente, em algum momento nós vamos tropeçar, em algum momento nós vamos ter dificuldades, nós vamos cambalear, mas aí também vale você chegar para o seu filho e falar, ó, papai errou aqui, me perdoa. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala assim.
Isso também é ser íntegro aos olhos de Deus, saber se arrepender e reconhecer os seus pecados, seus erros e as suas faltas. Meu irmão, em nome de Jesus, não ache, e aqui eu faço uma ressalva para vocês crentes, cheios da palavra, não ache também que ensinar o menino do caminho é fazer o menino virar um fariseu gospel, cheio de letra, mas sem amor a Jesus. Sabe de uma coisa, um segredo que eu vou te contar? Antes dos seus filhos conhecerem o Deus deles, eles vão conhecer o Deus do Pai. Seus filhos, suas filhas, homem, seu esposo, misericórdia, sua esposa, mulher, seu esposo, eles só vão reconhecer o Deus deles quando eles virem você queimando de amor por Jesus. Trate seus filhos e a sua família como Jesus trataria. Irmão, larga a mão desse celular um pouquinho, vai cuidar, vai dar tempo de qualidade com a sua esposa, com os seus meninos. Larga a mão dessa série, dessa televisão, se precisar joga no lixo. Ou manda aqui para a igreja que nós estamos precisando de umas lá em cima. Mas em nome de Jesus, meu irmão, vai ter tempo de qualidade com os seus filhos. O discipulado que Jesus fez com os 12 não era um discipulado de vir no culto e pregar, era vida na vida, era relacionamento, é andar junto. Será que os seus filhos têm isso com você? Ou será que eles veem você só como um religioso, que chega para eles para falar só de Jesus ou para brigar? Põe sua casa em ordem. Sim, meu irmão, para nós muitas vezes é necessário. Põe sua vida espiritual em ordem. Para ensinar no caminho, você precisa estar no caminho. Põe a sua vida espiritual em ordem. Sim, meu irmão, põe a sua vida ministerial, o chamado de Deus na sua vida em ordem. Sim, meu irmão, coloque a sua vida financeira, a sua vida social em ordem. Mas, irmão, pelo amor de Deus, faça alguma coisa nesse ano de 2026. Sai da teoria e vai para a prática. Jesus. Que seus filhos vejam o seu exemplo. Que seus filhos vejam o seu amor. Que os seus filhos sintam o seu amor. Que os seus filhos, pai que trabalha muito, ou para vocês que são jovens e não são casados, ou não têm filhos ainda, entendam e fica de vacina. Projete desde já a sua vida de forma saudável, para ser sustentável, Felipe. Comece a amar Jesus como você nunca amou hoje. Porque lá na frente isso não vai ser cobrado, não vai ser um peso, não vai ser uma dificuldade. Vai ser natural e fluido. Seja o exemplo dos seus filhos, irmão. Nossa, cara, esse negócio me pega. Um dia, eu amo minha filha, amo a Bianca. Amo a Bianca, ela é legal demais da conta, gente. Pensa numa menina divertida, numa menina legal, numa menina que às vezes parece uma adolescente. Eu amo a Bianca, eu sei que ela tem defeitos, eu sei que ela tem falhas, mas eu ainda assim sou pai dela e eu não desisto dela. Você, pai, não desista do seu filho. E um dia, gente, meu propósito, meu sonho, meu desejo é que eu esteja aqui na igreja, irmã Jéssica. Olha só, talvez não aqui, em outro lugar, seja, mas junto com a minha família, e talvez eu vou estar sentado aqui, ó, assistindo, e quem vai estar pregando lá é a Bianca. Imagina esse dia. Aí já imagina a Bianca pregando, e a Bianca falando sobre discipulado, sobre um legado geracional, sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que também é o nosso Deus, porque essa mensagem foi passada de família em família até chegar em nós. E eu imagino que nesse dia assim, gente, a Bianca vai chegar e vai falar assim, porque quem me discipulou foi meu pai. Gente, esse é meu sonho, eu vou zerar o jogo. Depois disso, Jesus pode me levar que eu vou de graça, eu faço. Vou como se eu tivesse esvaziado o meu tanque. E você? Será que seu filho, daqui a algum tempo, será que a sua esposa, Tarcísio? Será que mulher, o seu esposo, vai chegar para você um dia e falar assim, a minha referência de homem de Deus é o Luciano Subirá. É o Billy Graham. Minha referência de homem de Deus é alguém que eu nunca vi. Talvez nem vivo tá. Isso pode ser o seu sonho, meu irmão, mas não é o meu. O meu maior sonho
Pode ser que eu não vou conquistar as nações, pode ser que eu não vou pregar nos 4 cantos desse mundo, mas o meu maior sonho, o meu maior desejo é que um dia lá na frente minha filha chegue e fale assim, ó, o meu maior referência de homem de Deus é o meu pai. Não simplesmente pelo que ele falou, mas pelo que ele me mostrou dentro de casa. Não simplesmente pelos sermões que ele me deu, mas pela forma como que ele me tratou, com tanto respeito, com tanta dignidade, com tanto amor, com tanta proteção. Esse é o meu maior sonho. E eu espero de fato que vocês, que os seus filhos, que as suas filhas, que os seus maridos, que as suas esposas, não tenham que chegar um dia e falar para você, lá, pastor Rafael é minha referência de homem de Deus. Não. Pai, que a sua referência, que você seja a referência dos seus filhos. Mãe, que você seja a referência das suas filhas. Marido, que você seja a referência da sua esposa. E esposa, que você seja a referência do seu marido. Para você que é jovem solteiro, fica a dica. Não caia no jugo desigual. O que é jugo desigual, pastor? Eu crente, casar com um católico? Não. Jugo desigual é você não casar ou não ficar com alguém que está no mesmo propósito que você, está andando na mesma fé que você. Então fica a dica, jovem. Você que ainda não casou, se casou, meu irmão, só oração agora. Mas você que casou ou não casou, fica a dica. Se a pessoa não quer saber de orar, a pessoa não quer saber de ter compromisso com Deus, não quer saber de ter compromisso com a igreja local, não quer saber de trabalhar, sai fora, chuta que é laço, não cai na furada, não cai no conto do vigário, vai buscar, é melhor esperar a pessoa certa no momento certo, do que se apressar e viver uma vida toda infeliz por causa disso. Não venda o seu futuro, não venda o seu chamado, não venda a sua família, por prazeres momentâneos, nem por nada nesse mundo. E agora eu conto 2 histórias e eu prometo que eu encerro. Você está doido para ir embora? Nós precisamos, pastor, ser a referência dos nossos filhos, correto? É claro que o menino, quando ele crescer, ele vai tomar a decisão que ele quiser, mas a nossa expectativa e a nossa referência é que nós seremos o exemplo. E aconteceu essa semana, a gente viu o episódio lá em casa, foi fantástico. Dia 1º, feriado, eu cheguei do churrasco, aquele churrascão da família, fui tirar um cochilo, e quando eu acordei, a Bianca estava lá mexendo no celular, eu falei assim, Bianca, levanta aí, vamos lá para a pracinha, vamos na pracinha brincar. Ela, vamos, tal, aquela animação, e foi eu e ela. E quando chegou lá, irmão, eu fiquei contemplando, não sei se você faz isso às vezes, fiquei olhando para ela e falando assim, Deus, o Senhor é muito bom. Uma menina linda que o Senhor me deu, Pai, saudável, forte, cheia de vida. E eu fiquei lá agradecendo a Deus, contemplando, tirando umas fotos, filmando. E aí chegou, Gil, um cara trêbado na pracinha. O cara não estava nem conseguindo andar reto. Ele foi, chegou, começou a ficar olhando as crianças que estavam brincando assim. A Bianca estava num brinquedo lá com mais cerca de 2 ou 3 crianças. E esse cara foi, chegou no brinquedo e ficou olhando para elas. Aí, meu irmão, já fiquei na alerta, Esse cara então, irmão Eduardo, ele começou a tentar subir no brinquedo. Gente, isso que eu falo sobre homem que me deixa indignado, pastor Ali. Tinha um pai de uma menina, a menina menor que a Bianca, o pai estava do lado, tomando alguma bebida alcoólica, que eu não sei o que era, olhando, gente. O cara, trêbado, subiu no brinquedo que a filha dele estava. O cara lá olhando. Oh, meu Deus do céu, que vontade de dar uma biblada no meio da cabeça. Irmão, quando eu vi aquilo, vou usar um termo bíblico, o meu semblante descaiu. Para você que é jovem, eu fiquei boladão. Eu fechei a cara e eu fui para cima daquele cara. Eu cheguei para ele e falei, amigão, esse brinquedo aí é para criança, dá licença. Todo mundo assustou. Bianca me olhou assim. Amigão, dá licença, é para criança. Aí ele veio balangar a cabeça, dá licença, por favor. Falei, por favor, encerrei, aprendi isso com meu pai. Por favor, ponto final. Irmão, o cara na hora afastou. Eu não sabia, irmão, se o cara estava armado, se ele tinha alguma coisa, eu não sabia, mas eu sei que mexeu com a minha filha, meu parceiro, eu estou disposto a qualquer coisa. Bora para cima.
Eu sei que aquele cara foi e afastou, depois tinha uma outra criança brincando no balancinho, o pai e a mãe sentados lá longe, conversando, e o menino lá, uns 3, 4 anos de idade, brincando no balanço. Aí o cara foi aproximando daquela criança, aí eu cheguei pro pai, aquele benção lá que parecia uma estátua de sal, bati assim e falei, amigão, você é o pai desse menino, dessa menina aqui? Não, sou não, acho que eles estão ali. Eu, vai lá, chama ele, por favor. Aí ele foi, eu cheguei perto daquele cara, trêbado, e fiquei lá olhando para ele. Ele me olhou para o menino, me olhou para o menino e saiu vazado. Ou ele viu essa carcaça aqui cabulosa, ou ele viu o anjo que estava atrás de mim. Mas fato é que o cara saiu, foi embora. Mas irmão, o mais engraçado é que quando chegou, a Bianca quis ir embora, ela chegou para mim e falou assim, papai, por que você está bravo? Você ia bater naquele cara? Eu falei assim, minha filha, mexeu com você, eu bato em qualquer um. Você é minha filha e minha função nessa terra é te ensinar, mas também te proteger. Rapaz, o olhinho da Bianca brilhava, mas brilhava, eu falei, nossa, pronto, ganhei o coração da menina. Aí chegou em casa, Tarcisão, tô certo, amor? Foi ou não? Carol, minha esposa, tá ali. Ela saiu correndo lá para a sala, Carol estava deitada. Mamãe, você tinha que ver meu pai. Ele fechou a cara pro cara, quase bateu no menino, no cara. Meus pais foram lá em casa ontem. Vovó, você tinha que ver meu pai outro dia na praça, ele quase bateu no cara. E se ela te falar isso agora, você já sabe, tá? Estou respaldado aqui. Meu irmão, se seus filhos, se a sua família não sentir proteção em você, eles vão sentir onde? Seus filhos não verem exemplo, irmão, de amor em você, de cuidado em você. Deixa eu te falar uma coisa, eles vão procurar esse cuidado, essa proteção em outro lugar. E o mundo, irmão, está de braços abertos para receber o seu filho e a sua filha. O mundo, Senhor Ezequias, está de braços abertos para abraçar o seu Manassés, que você não quis discipular, que você não quis cuidar, que você não quis priorizar. Depois não reclame, porque você não investiu lá atrás. Aí tem muito pai que fala assim, né, Tarcísio? Não, mas eu levei o menino para a escolinha, levei o menino todo domingo para a igreja. Aí você acha mesmo que é justo essa competição? O menino fica 1h30 aqui no culto na salinha, e a semana toda recebendo influência de amiguinho na escola, de muitas vezes parentes nossos que não andam na mesma fé que a gente, de muitas vezes redes sociais que estão bombardeando eles de informações. Aí você acha que é 1h30 na escolinha aqui que vai mudar a vida do seu filho? Se o discipulado não começar na sua casa, se o exemplo não começar na sua casa, não reclame do futuro. E aí eu termino com essa última história que não é tão engraçada assim. Ouvi um pastor contando, e saiu em noticiários, isso é um fato verídico, que certo homem chegou na casa, no apartamento que ele morava, no 12º andar um dia, provavelmente depois do trabalho, e esse homem chegou e começou a discutir com a esposa, não sabemos o motivo. A discussão foi intensificando, ficando acalorada, e ele começou a agredir a esposa. Pastor Kilder, ele agrediu tanto, mas tanto a esposa dele, que ela desmaiou. E esse homem ficou atordoado. Ele ficou fora de si. Ele pegou então o filho que ele tinha, de 7 para 8 anos de idade. Pegou esse filho nos braços, levou para a sacada do prédio e começou a ameaçar pular dali junto com o menino. Do 12º andar. Um homem com um menino de 7 para 8 anos de idade. Os vizinhos contaram lá para o pessoal da reportagem, que eles ouviam o menino falando com o pai. Pai, o que você está fazendo? Pai, não faz isso não. Pai, eu estou com medo. Pai, me leva de volta para a mamãe. Pai, por favor, não faz isso, pai. Pai, por favor. E por cerca de 10 minutos, aquele homem ficou ameaçando até que ele pulou, junto com o menino nos braços, colocando fim à vida tanto dele próprio quanto do seu filho. Um fato extremamente triste, mas que nos ensina algo. Meus irmãos, todas as vezes que você está com uma oportunidade nas mãos, a vozinha da sua descendência está falando na sua cabeça, pai, faço não.
Todas as vezes, meu irmão, que você está passando por um período de crise, a vozinha dos seus filhos tem que falar lá, ó, pai, não faz isso não. Todas as vezes, homem, que você está lá prestes a trair a sua mulher, a vozinha dos seus filhos estão, faz isso não. Todas as vezes que você está lá diante da pornografia, todas as vezes que você está diante daquela mentirinha que não tem nada a ver, todas as vezes que você está diante daquele imposto que você pode sonegar e ninguém vai ver, todas as vezes que você está diante daquela oportunidade de não ir no culto e você abraça ela, porque é só mais um culto, furar na escala da igreja é só uma escala da igreja, toda vez que você tem a oportunidade de não orar, todas as vezes que você tem a oportunidade de não jejuar, de não ler a Bíblia, de não se consagrar, a voz dos seus filhos está falando na sua cabeça assim, pai, por favor, não faça isso não. Pai, o que você está fazendo? Pai, pensa em mim, pai. Porque a sua descendência, meu irmão, não depende de mim, ela depende de você. O meu exemplo pode falar, mas o seu exemplo na vida dos seus filhos arrastam. E infelizmente, meu irmão, muitos de nós têm pulado da sacada com a descendência no colo. A gente tem se vendido por minutos de prazer. A gente tem se vendido pelo entretenimento, pelas distrações e levado embora todo um legado geracional que Deus queria fazer nas nossas vidas e através delas. Mas a boa notícia é que o contrário também é verídico. Como assim, Rafa? Todas as vezes, meu irmão, que você está lendo a Bíblia e buscando Deus incessantemente, todas as vezes que você decide se consagrar, todas as vezes que você decide orar um pouco mais, todas as vezes que você decide ser íntegro, todas as vezes, pastor Kilder, que você diz não para o pecado por amor a Deus, você está trazendo a sua descendência junto com você, e os seus filhos, os seus netos estão falando, é isso aí, pai, me mostra o caminho, me mostra o exemplo, me mostra que no mundo tem treva, mas na minha família tem luz. Quem vai ser você nessa história, irmão? Aquele que vai dar um bom testemunho ou um mau testemunho? Aquele que vai honrar o nome do Senhor através da sua geração, colocando a casa em ordem, priorizando a sua família e colocando todas as coisas no seu devido lugar? Ou você vai ser só mais um que vive de qualquer jeito? Só mais um homem que abandonou o filho? Só mais uma mulher que rejeitou a filha? Só mais alguém que quis viver uma aventura e abriu mão de um legado geracional que Deus queria fazer em você através de você? Eu sei, meus irmãos, que aqui no nosso meio existem muitas pessoas que tiveram famílias extremamente desestruturadas. Dizem que 1/3 dos brasileiros sequer tem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu sei que muitos aqui talvez foram abandonados pelo pai, rejeitados pelos pais. Talvez alguns de vocês foram entregues ou tratados de qualquer forma. Talvez alguns de vocês não tiveram referência espiritual dentro de casa. Talvez alguns de vocês, meus irmãos, sim, foram desprezados, foram abandonados. Talvez alguns foram até abusados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em Cristo, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Jesus você tem uma tesoura espiritual nas suas mãos. Para quê, pastor Rafa? Para cortar os laços com o seu passado e para viver uma nova história na presença de Deus. Você é indesculpável em Jesus, irmão. Você pode viver algo diferente de tudo aquilo que os seus antepassados viveram. Você só tem que decidir. Você só tem que se posicionar. E você precisa permanecer. Eu quero orar por vocês nessa noite. Coloque de pé.